Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso, está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo, uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Nenhum de nós sabe o que quer com toda certeza em nenhuma fase da vida. A gente tem expectativas e a experiência de vivência vai oferecendo alguns caminhos, talvez, com os quais a gente mais se habitue do que, de fato, tenha clareza em relação a eles. Quando eu fui fazer vestibular, para mim, aos 18 anos de idade, era decisivo entrar na universidade naquele momento, porque a vida média era de 60 anos. Há 100 anos, a vida média era de 40. Você olha relatos do início do século XX, por exemplo, jovens de 16 anos estavam na universidade. Na minha geração, nós tínhamos de estar com 18. Hoje, um jovem que presta vestibular, ele está em 1/5 da vida dele. 1/5. A previsão é que essa geração vai viver até 100 anos. Não é que ele tem todo o tempo, mas ele não tem tanta urgência como algumas gerações que menos viveram tiveram antes dele. Por isso, um jovem de 18 anos não necessariamente sabe todas as coisas, mas naquilo que ele sabe, ele tem de persistir. Isso vale para o esporte, vale para o afeto, vale para a política, vale para a profissão. Afinal, há uma frase que tem duas palavras, que jamais valem nem na medicina, nem no amor e nem no foco, que é sempre e nunca. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Por exemplo, há uma diferença entre sonho e delírio. Uma pessoa que sonha com algo, ela tem um desejo factível. Quando você tem um desejo que não pode ser realizado, porque ele não tem factibilidade, possibilidade, isso não é sonho, é delírio. Por exemplo, eu, Cortella, sonho com todos os meus filhos e netos vivendo em harmonia. Isso é factível. Eu, Cortella, sonho que seja eu o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa de 2018. Isso não é sonho, é delírio. Não é porque eu desejo que aquilo pode acontecer. É necessário que eu examine qual é a condição de realização. Alguém que várias vezes faz o vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Você imagine, eu quando fiz vestibular, fiz para a filosofia. E a carreira que eu ia seguir era a carreira religiosa. Eu entrei numa ordem religiosa, que era a Ordem Carmelitana Descalça, tinha 17 para 18 anos, fiquei 3 anos nessa atividade e, estando na universidade, mudei de rota, fui para a atividade docente. Isso significa que a alteração da vida, ela não é algo fora da nossa condição. É um sinal, repito, de inteligência. Alguém que está num caminho e percebe que esse caminho ele não renderá aquilo que se deseja, precisa dele mudar, senão é tolice. Eu tenho um critério. Eu acho que uma pessoa está pronta. Uma pessoa está pronta para mudar de rota quando ela tem os senões para seguir naquele caminho em número maior do que as razões. Isto é, quando os seus apesar de ficam muito maiores do que os seus por causa de. Quando eu vou fazer vestibular de maneira sequente
e noto que insistir naquilo tem mais apesares do que por causa, tem muito mais senões do que razões, insistir aí não é valentia, é tolice.